Capitão Matias Nascimento está aqui comigo. Vamos falar sobre ele, que é capitão do policiamento rodoviário do estado de São Paulo. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Prazer também. Nós vamos dar dicas de segurança para você nesse período de volta às estradas. Aliás, como é que tá, hein, capitão? A ida, né? Já tem gente voltando, claro. Mas como foi a ida nessa operação toda que vocês fizeram e fazem todos os anos? Muito acidente? Muitos acidentes, mas o que nós percebemos que tanto nos acidentes quanto até mesmo na matéria que nós assistíamos aqui antes, tudo se resolve sempre com a educação. E no caso da rodovia, a educação do motorista. Nós tivemos uma fiscalização muito mais intensa, muito mais pessoas foram fiscalizadas e nós temos bons resultados. Inclusive até quando nós falamos dos motoristas que ainda insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigir logo após. Como é que está a questão da bebida alcoólica? Nós percebemos... Tivemos uma redução? Nós tivemos um aumento considerável na fiscalização. Foram aproximadamente 53 mil motoristas fiscalizados. E o número de motoristas flagrados sob o efeito de álcool diminuiu. Isso mostra que há sim uma conscientização dos motoristas. Nós tivemos um aumento de 43% no número dos motoristas fiscalizados para essa situação de alcoolemia. Operações como São Paulo Mais Seguro, Rodovia Mais Segura, geram efeitos. Mas nós tivemos uma redução quando nós falamos de motoristas que estavam embriagados. E sempre quando nós falamos de estatística, a gente está falando de vida. Acidente na rodovia é um acidente muito mais grave e agora em julho, se nós compararmos esse período de julho com o período do ano passado, férias escolares também, nós tivemos 16 mortes a menos. Então são 16 famílias que deixaram de chorar por conta de um acidente de trânsito com vítima fatal. Capitão Matias, quando a gente fala de bebida e a gente fala de carro e de viagem e família, vocês pegam muita família com criança dentro em que o pai está alcoolizado? Nós percebemos que há uma redução, mas há sim muitos motoristas... Mas que responsabilidade, não é mesmo? Mesmo sabendo que a sua família está dentro, ele acredita que não vai acontecer. Nós sempre lembramos isso. A pessoa que ingere bebida alcoólica, ela acredita que o reflexo dela não vai ser alterado. E é alterado. Um simples copo de cerveja... Mas como altera? Faz com que, numa velocidade de 120 por hora, por exemplo, boas rodovias que nós temos aqui no estado de São Paulo, ele acabe não saindo de um acidente ou até causando outro. Eu volto um pouquinho no tempo e lembro do cinto de segurança quando ele foi implantado e que a gente falava, hoje fala-se menos, né? Porque parece que está resolvido. E agora a gente começou a falar da bebida, fala. A gente espera que uma hora isso realmente a pessoa tenha consciência, né? E pare com isso. E nós percebemos que essa ajuda é fundamental nos meios de comunicação, as redes sociais, que a Polícia Militar também está muito atuante. Nós percebemos que a fiscalização ela é imprescindível. Mais pessoas sendo fiscalizadas, verificando a presença da Polícia Militar na rodovia, dentro das cidades, mas em especial a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos de Jordão, que é muito movimentada nessa época do ano. Nós temos uma operação intensificada lá, tanto dentro da cidade quanto na rodovia que dá acesso. Motoristas são flagrados porque eles acabam de almoçar, ingerem bebida alcoólica, estão com a família dentro e acreditam que não vai acontecer nada. Olha, a gente está mostrando imagem. Pode encher a tela aí, Celso. Enche a tela, isso. Às vezes tem algumas campanhas, né, que a gente vê que as pessoas falam assim: nossa, mas são imagens tão fortes. Parece que precisa mesmo, né, capitão? Imagens que choquem realmente, né? Precisa. O motorista ele precisa ser impactado com aquilo que ele pode ocasionar. E quando a gente fala ocasionar, é morte. Nós falamos de acidentes envolvendo pedestres nas rodovias. As nossas rodovias, em alguns lugares do estado e em alguns lugares do Brasil, elas cruzam cidades. Sim. E elas acabam virando uma avenida. Isso. Então é importante que a gente fale de motocicleta, é importante que a gente fale de pedestre. Aliás, o que morre de motoqueiro na cidade? Muito, capitão? porque nosso Código de Trânsito, ele não proíbe que a motocicleta ande entre os veículos, quando esses veículos estão parados. Mas o nosso Código de Trânsito, ele existe uma autuação, artigo 192, que é não guardar distância de segurança. E quando uma motocicleta está no corredor, ela não guarda a distância de segurança. E acaba, mais importante do que a autuação, mais importante do que a dor no bolso, mais importante do que o ponto, é perder a vida.
Quando você fala de rodovias que cortam estradas, cortam cidades, a gente lembra das passarelas. Então, primeiro cortou a cidade, daí a população reivindica, não, porque tem que fazer a passarela, tá? Vai lá e faz a passarela. As pessoas cruzam a alguns metros dela e não andam até a passarela para cruzar esta rodovia com segurança. É pura educação. E pelas estatísticas que nós sempre lembramos, né, quando nós temos essa oportunidade de falar que a estatística, quando nós falamos da rodovia, a gente está falando de vida. Vida que foi tirada ou vida que foi poupada. Se nós compararmos esse julho com o julho do ano passado, houve uma redução de aproximadamente 16% de mortes de pedestres. Mas foram 32 pessoas, somente agora em julho, em todo o estado de São Paulo, que perderam a vida porque atravessaram a rodovia. Normalmente, nós temos alguns exemplos de pessoas que atravessam embaixo de uma passarela. Isso. E acabam morrendo embaixo de uma passarela. E no ano passado foram 38, então 6 pessoas a menos, mas 32 pessoas é um número muito alto. E com uma ação simples de educação. Aí é que tá. Você diz assim, a vida poderia ter sido salva, né? Se tivesse tomado tento lá, ó, é lá que eu tenho de atravessar, ter o cuidado, ter a paciência. Vocês observam que os motoristas estão cada vez mais irritados e é com o trânsito. Bom, é a falta de dinheiro, o desemprego, brigou com a mulher. Isso tudo descarrega no trânsito, capitão? Então, o trânsito, como qualquer assunto que nós tratemos, ele é uma questão de educação também. E nós sempre lembramos de um vídeo do Walt Disney, do Senhor Pateta, que é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, pagador de impostos, uma pessoa super respeitadora, mas quando assume a direção de um veículo automotor, se transforma. Excede a velocidade, não respeita o pedestre, acaba causando várias autuações de trânsito, né? Ele recebe várias autuações de trânsito porque ele esquece conceitos de educação. Que trânsito nada mais é do que isso. Quando nós recebemos uma autuação de trânsito, a gente pode ter a certeza que uma falta de educação aconteceu ali. O respeito ao outro, principalmente, né? Esse nervosismo todo, né? O respeito ao próximo é fundamental. Quando é que termina essa operação de volta às aulas? As aulas começam na semana que vem. A operação inverno termina junto. Nós temos uma característica diferente. Agora, muito movimento nas rodovias e um movimento um pouco menor nas cidades. Na semana que vem isso altera. É verdade, São Paulo está bem tranquilinho, né? Mas a semana que vem isso vai mudar bastante. Rodovia acaba ficando mais vazia, mas nós temos aqui em São Paulo rodovias que ligam polos industriais, como o Sistema Anchieta Imigrantes, Castelo Branco, Anhanguera Bandeirantes, Raposo Tavares. Essas rodovias elas ligam polos comerciais. E aí nós temos um aumento da quantidade de veículos comerciais e uma redução de veículos de passeio. Você sabia que hoje a gente comemora o dia do guarda rodoviário, né? Sabia. Hoje é o nosso dia. Hoje é o dia. Um dia Muita dedicado. festa, comemoração hoje, capitão? Nossa comemoração é na rodovia. Se essa nossa conversa conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possível e isso se traduzir em redução de acidente, nosso dia vai ser comemorado e com muita Adalberto alegria. Carlos Gomes, lá de Campinas, está falando que está adorando a nossa conversa aqui, porque acredita também que é isso. É através de educação que a gente consegue mudar as coisas. Vocês são em quantos que fazem essa atuação nas estradas, nas rodovias? O policiamento rodoviário ele faz parte da Polícia Militar. Tem aproximadamente 90 mil homens. Aproximadamente 4 mil policiais fazem essa fiscalização. É um número grande, mas nós lembramos não é suficiente. Que nós temos muitas rodovias. Então, por mais que nós fiscalizemos, é importante a educação do motorista e o auxílio da tecnologia que nós também temos. Excesso de velocidade, nós sempre lembramos que é algo que está ligado a outro tipo de infração e causa acidentes. Nós temos fiscalizações de velocidade de aproximadamente 112 mil motoristas que somente agora em julho excederam a velocidade. Esse número é muito grande. Isso não quer dizer que aconteceu um acidente, mas ele se colocou em risco quando ele excede a velocidade. A Neuza, querida, está dizendo que perdeu uma filha. 9 anos que ela perdeu uma filha por conta de um acidente. Você sabe, eu fiz reciclagem. Perdi a carteira por pontos, não porque eu tenha feito infrações, mas pessoas usavam o meu carro e acabavam as multas indo para minha carteira. E eu fui lá e fiz a minha reciclagem. E digo para vocês o seguinte, teríamos de fazer uma inversão, capitão. Não aquele teste que se faz para tirar a carteira de motorista, mas fazer
mas mergulhar no que é uma reciclagem. Você sai de lá um outro motorista. Alguém aqui já fez reciclagem? Concordas, meu amigo? É uma outra história. É impressionante o que a gente aprende e, novamente, a palavra respeito, respeito ao outro. E eles usam muito imagens de acidentes e provam pra gente que aquilo foi um vacilo, que foi realmente uma bobagem. Você já fez reciclagem? Não, nunca fiz. Não precisou nunca fiz, também, né? Não precisou. Não precisei. Mas é impressionante o que se aprende. E não teve nós estávamos em 30 pessoas nesse curso, nessa sala, todo mundo disse a mesma coisa. Pessoas, homens e mulheres de todas as idades, que realmente é uma coisa que todo brasileiro que dirige deveria fazer. Mas, Olga, espaço como esse nada mais é do que uma pequena reciclagem. As pessoas que nos assistem agora, elas têm a oportunidade de verem essas imagens, né, de veículos normalmente que excederam a velocidade ou que não reduziram, a gente vê aí na tela, não reduziram a velocidade num tempo chuvoso. Porque não exceder... É automático, né? Seria automático. Tem gente falando aqui o seguinte, que as leis no Brasil são muito brandas. Você concorda? Eu acho que a nossa legislação ela é adequada, sim. O que precisa é um cumprimento dessa legislação e não aguardar somente pela fiscalização. Pois é, mas quem mata no trânsito está bêbado, não tinha que ir pra cadeia e pagar por isso? E nós temos um número considerável de pessoas... pessoas... Mas vai pra cadeia e sai dali 2 horas, capitão. Exatamente, mas o mais importante é que essa pessoa entenda que não é o crime que ela cometeu apenas, ela colocou a vida dela em risco. E se ela não consegue verificar a vida, se preocupar com a vida de quem está no seu veículo, com a vida de quem está na rodovia, ela que pelo menos se preocupe com a sua própria vida. É uma questão até de egoísmo mesmo. Se o motorista fosse um pouquinho mais pensativo na sua vida, ele não ingeriria bebida alcoólica. O Luiz Eduardo está colocando o seguinte, o que a polícia tem feito, vocês, para combater a falta de uso da seta? Veículos cruzam as faixas sem ligar a seta e colocam todos em risco. Concordo com você, Luiz Eduardo. Parece que a seta não foi feita para ser usada. A luz indicadora de posição, Isso, artigo esquerda, 196 do Código de Trânsito, é uma autuação não utilizar ao mudar de faixa de direção. É necessária uma indicação para o motorista que vem atrás, para ele perceber, mas nós temos um outro dado. Nós temos aquele motorista que usa a seta, a luz indicadora de posição, e ele não aguarda o outro veículo cruzar a sua frente. Ele acaba ligando a seta e já muda de faixa de direção. E isso acaba acontecendo um acidente de trânsito. Que na rodovia, uma colisão lateral, nós vemos algumas aí, uma colisão lateral na rodovia gera acidente grave e infelizmente com algumas mortes. E olha que as estradas de São Paulo são boas, né? Nós temos outra característica, uma rodovia que tem pavimento ok, muitas faixas de rolamento, ela traz o sono. Nós lembramos que nós temos o etilômetro, que é conhecido como bafômetro para alcoolemia, mas nós não temos um equipamento que meça o cansaço do motorista. Muitas vezes ele dirige com sono e a condição do motorista é muito parecida com aquele que ingere bebida alcoólica. Ele acaba dormindo na direção e causando acidentes. E tem muitos esses. que usam realmente anfetaminas. Olha só, não sei a idade, não sei quem é, diz o seguinte, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia. Tem que estudar muito, né, capitão? Tem que estudar bastante, se dedicar. A Polícia Militar tem várias formas de ingresso, mas as principais, o curso de formação de soldado, o curso superior de formação de soldado e a Academia do Barro Branco, que formam os nossos oficiais. Aqui, deixa eu ver quem pergunta, é a Vilma, diz o seguinte, eu estou assustada com o número de acidentes, está sendo feita alguma campanha? É muito boa a sua colocação, amiga, para o não uso do celular. Porque quando a gente fala de bebida alcoólica, vamos falar desse danado também aqui, hein, gente? Tudo isso se resume à atenção do motorista na direção do veículo. E no caso do uso do celular, nós temos 2 situações ruins. Até alguns anos atrás, nós utilizávamos o celular somente para efetuar ligação. E agora nós utilizamos nos aplicativos, nas redes sociais. Digita enquanto está dirigindo. Então, se nós tínhamos uma desatenção de 2, 3 segundos em uma ligação, agora nós temos uma desatenção muito maior quando se digita nos aplicativos. Qual que é a multa mesmo? Nós temos a autuação de trânsito, mas nós lembramos o seguinte, a autuação de trânsito, ela é branda. Mas ela é branda não porque ela deveria ser mais incisiva, um valor maior, perder a CNH. É importante que o motorista se conscientize. Usar o celular dirigindo, ele coloca a vida dele em risco. E normalmente quem usa é porque nunca participou de um acidente.
Temos um Instagram aqui que é Polícia Militar SP _oficial. Exatamente. Lá, esse é o Instagram, então, de você. Está no vídeo, para você que queira também entrar lá, perguntar, enfim. Estamos Bom, nas primeiro, redes sociais. obrigada por ter vindo e parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Toda a Polícia Militar comemora esse dia e, como nós falamos, a maior comemoração sempre vai ser a redução de acidente. Tá certo. Tamo Muito prazer. junto. Muito obrigado. Precisando, estamos aqui.